Seja bem-vindo ao Vem Cá. Esse é o nosso podcast sobre empreendedorismo feminino. Eu sou a Renata, estou com ela hoje. Oi, eu sou a Poli. E hoje a gente vai entrevistar essa mulher, a Flávia Escobar. Uma mulher de personalidade, Uma mulher de personalidade. Obrigada pela consideração. De uma grande trajetória também. Obrigada. Tudo bem, Flávia? Tudo certo. Tranquilo, tá? Tudo tranquilo. De boinha aqui pro nosso papo? Bem de boa. Uhum. Então, eu espero que seja um papo muito legal, né? Muito Acrescentador. fluido. Exatamente, acrescentador. Espero que eu possa Acrescentar. acrescentar para todo mundo. Vai sim. Então, Flávia, eu queria ver quem que é a filha da dona Eloá Escobar. Então, eu sou hoje uma cabeleireira com 32 anos de experiência. Trabalhei com a minha mãe por muitos anos, 27 anos, com ela no salão. Não comecei como cabeleireira, comecei ajudando, né, e fazendo a parte de banco. Né? Eu tinha 10 anos e eu já fazia a parte de banco para minha mãe, e ia banco, bem office boy, assim, mas já estava lá. E iniciei trabalhando com ela. Fui embora para Porto Alegre com 17 para 18 anos, fazer faculdade de turismo. Fiquei 1 ano e meio lá, por não sei o porquê até hoje. Eu resolvi vir embora, desisti do curso. Acho que sei, acho que era um curso que não tinha necessidade de uma faculdade, né? Eu trabalhei. Turista. Para trabalhar na área, eu já trabalhei, inclusive, na mesma época que eu estudei em Porto Alegre, meu curso era à noite, eu trabalhava durante o dia, na área de turismo. E achei que eu sempre gostei dessa área, mas não era algo assim que era necessário fazer faculdade para trabalhar, né? E talvez se tivesse continuado teria sido bom também, mas não era a minha história. Conhecimento nunca é demais, né? A gente nunca perde, né? Lógico. Mas eu concordo. Pra gente ser turista, a gente não precisa de faculdade. E para ter agência de viagens também você não precisa fazer faculdade de turismo, né? E tu teve agência de viagem? Eu trabalhei em trabalhou? duas agências de viagem em Porto Alegre. Uhum. Que legal. Tu gosta de viajar? Eu gosto. Viajo muito a trabalho, maior parte das vezes. Gosto muito, mas também gosto de voltar. Nada como a casa da gente, né? E você morava nessa cidade já ou era outra cidade com a tua mãe? Aqui. Era aqui, era tudo aqui. Sim. E aí, depois eu voltei a trabalhar com ela, enfim. Aí, quando eu tinha 23 anos, ela me perguntou se eu queria aprender. E eu nunca tinha tido a intenção dos filhos. Eu acho que eu era a que entrava de frente e saía de costas para não, né? Para não entrar na parte de trabalho. Aí, isso que nessa época eu trabalhava já com ela há muito tempo, né? Fazia toda a parte de auxiliar, enfim, e comandava toda a organização do salão, junto com ela. Mas aí ela me perguntou se eu queria aprender, e eu disse que ok. E ela falou assim, olha, se você não gostar, você continua fazendo o que você está fazendo e tudo certo. E aí eu comecei a cortar cabelo masculino. Eu me lembro que o primeiro corte que eu fiz, os 2 primeiros, eu levei 3 horas. Nossa senhora. Nossa, Coitada pessoa. Coitado do Mas cliente. não era cliente na época, né? Eram modelos. Tem gente que chama... Como é que chama? Enfim, eram modelos. E aí, esses meninos, inclusive, eu paguei essa conta bem, bem grande. Eu cortei o cabelo deles por anos, de graça. Meu Eles Deus. mereciam. Porque na época, assim, não tinha... a minha mãe queria me ensinar o jeito dela, né? E graças a Deus ela me ensinou o jeito dela. E aí ela ia me ensinando e eu ia fazendo, ela ia me ensinando e eu ia fazendo, por isso que demorei tanto. Mas hoje, em compensação, dificilmente um cliente demora mais que meia hora para sair da minha cadeira, né? São anos de experiência, que é aquilo que eu falo para vocês, né? Melhor mal feito do que não feito, né? Você começa, você vai fazendo, mesmo que não seja o melhor, mas no final lá, você faz aquilo sem piscar. Né? E o teu jeito, ele lembra muito o jeito dela? Você tem essa memória afetiva do teu jeito com o jeito dela? A gente brigava horrores, né? Talvez por ser parecidas, Parecida. né? E porque também a minha mãe tinha um gênio bastante difícil e ela era uma artista. E os artistas, eles são loucos, né? Incompreendidos. Então, ela tinha muitas dificuldades, né? Era uma mulher extremamente lutadora. Quem conheceu minha mãe sabe disso. Era uma mulher à frente do tempo dela.
Mas tinha os seus problemas emocionais fortes, né? E eu sou uma pessoa extremamente metódica e cheia de manias, assim, rígida comigo mesma. Inclusive, todo mundo diz, ai, Flávia, você é muito rígida. E eu sempre fui muito rígida desde jovem. Então, nós brigávamos por isso, porque a minha mãe era, né, a rigidez passava longe dela. Ela era uma mulher, assim, que tinha problema para acordar, tinha problema para, assim, enfim, mas ela era uma puta de uma artista. E eu sempre fui muito assim. Eu sempre, até semana passada eu estava fazendo para alguém, eu disse, eu sou uma pessoa que eu criei hábitos para mim, por mim mesma. Eu sempre fui uma criança que não precisei ser chamada para levantar, eu não era boa de escola, assim, eu nunca fui excelente no colégio, mas eu era um estudante que eu ia para a escola sozinha, eu levantava sozinha, eu tomava meu café, eu tenho hábitos meus. Disciplina. Disciplina minha total, assim. Não foi criada por... Por isso que às vezes as pessoas dizem, porque a disciplina é criada em família. Há controvérsias no meu ponto, porque eu sou uma pessoa disciplinada por mim mesma. Talvez porque a minha mãe não fosse, pode ser. Pode ser que tu não gostava daquele jeito solto. Né? Exatamente isso. Ela tinha, logicamente, as suas rigidezes na questão de criação, né? Mas em questão assim de você ter hábitos diários e rigidez, eu criei a minha rigidez, né? Então, isso me fez trabalhar, enfim, chegar aonde eu cheguei. E a minha mãe é o ponto inicial de tudo, né? Eu sempre disse para todo mundo e vou morrer dizendo que eu só sou cabeleireira graças a ela, né? Porque ela me colocou nisso, não importa os motivos pelo qual isso aconteceu, e eu me dei bem e gostei do que eu fiz, porque eu comecei na área masculina e gosto muito da área masculina, né? E isso me fez criar, juntamente com uma ex-sócia minha, a Barbearia Independência, que foi a primeira barbearia diferenciada de Passo Fundo, né? De onde saíram todos esses barbeiros aí, Foi um marco, né? que estão em Passo Uma Fundo escola. e na região, né? O barbeiro, que foi o primeiro barbeiro que eu dei aula, é um cara maravilhoso, sim, o Bernardo, que todo mundo chama de Bazão, hoje ele mora em Porto Alegre, trabalha lá. Ele foi a minha cobaia geral, assim, para aprender, e eu digo que a minha forma de ensinar e a minha rigidez, e meu jeito de ser com ele, fez com que ele fosse o profissional que ele é hoje, né? Hoje, provavelmente, ele trabalha com outras técnicas, mas quem tirou ele das edificações, que era onde ele trabalhava, e colocou No no cabelo fui eu, né? E trabalhando em cima dele, e a gente brincava que era bota casaco, tira casaco, que eu fazia ele ficar repetindo a mesma coisa o tempo inteiro. E hoje ele é um cara super, né? Super talentoso, trabalha muito bem. E fora o restante das pessoas, né? Todo mundo ali que trabalha na Barbearia Independência, alguém passou por mim. Legal. E de todas as outras barbearias conhecidas aí também. E quem não passou por mim, passou por alguém que passou por mim. E ainda dá tempo de passar qualquer coisa? Não. Tu ainda não Não ensino mais. Não ensina mais. Então quem passou, passou. Quem não Quem passou, passou. não passa mais. Eu não dou mais aula porque eu tenho a forma de ensinar da minha mãe. E para você ensinar do jeito que a gente ensina, é muito difícil. Porque você tem que ter uma percepção muito grande de tudo, assim, né? Eu não tenho um método quadrado, por incrível que pareça. Eu sou super metódica, mas o meu trabalho é completamente intuitivo. Eu tenho técnica, porque quando eu tinha 27 anos, eu fui para a Espanha estudar lá no mesmo instituto que a minha mãe estudou por muitos e muitos anos. Indo todos os anos, eu fui para lá e fiquei lá durante 70 dias estudando incessantemente, né? Que é o Instituto Longueiras. E é de lá que saiu a minha base, junto com a base da minha mãe, que é a mesma, né? Onde eu aprendi uma base que as pessoas não entendem o que é a base para tudo, né? Quando eu digo que o Brasil só vai para frente o dia que tiver educação, é nesse sentido que eu estou falando. A base de educação, né? Eu fui lá, aprendi tudo aquilo
e continuei aprendendo conforme os anos foram passando em outras técnicas, outros institutos, montes de outros lugares estudando, mas você tendo a base. A base tem que ser forte. Se a base não for forte, você vai sempre... Não sustenta o Não resto. sustenta, você vai sempre ser frágil. E no momento que você tem dificuldades do que... Vamos pôr assim, por exemplo, você está ótima, você trabalha bem. Você está arrasado, você trabalha mal. E o emocional, ele não pode afetar a qualidade do teu serviço. O atendimento até pode acontecer, né? Mas do teu serviço, do teu trabalho, não pode. A minha mãe sempre dizia isso, né? Ela era uma pessoa extremamente emocional, mas finalizava o trabalho dela, era sensacional, mesmo ela não estando bem. Então, eu tenho muito isso, sabe? Só que eu gosto muito de trabalhar com pessoas, eu lido bem, acredito que sim, porque sempre tive... Para vocês terem uma ideia, eu tinha uma equipe de 30 anos trabalhando comigo. A mesma equipe. Agora que modifiquei, há 2 anos atrás, que as pessoas foram andar com as suas próprias pernas, e eu fiquei com a minha sócia, que também é de 12 anos trabalhando comigo, né? E tinha outra menina que era minha secretária, que também trabalhou comigo mais de 18 anos, que ela quis trocar de trabalho, enfim. E a outra equipe, cada uma foi para o seu lado, mas a gente se dá todo mundo e tudo certo, tudo funcionando, porque eu sempre gostei de ter pessoas certas trabalhando comigo. Pessoas que eu olho e a pessoa já sabe o que eu vou fazer, né? Isso é extremamente... A minha mãe era assim também, então eu tenho muitas particularidades parecidas com ela. Muito dela. Né? Mas muitas diferenças também. Mas eu acho que é assim, né? Quando a gente se vê muito no outro, a gente também se corrige algumas coisas, né? Mas a minha terapeuta sempre disse para mim que para eu trabalhar com a minha mãe, eu não precisava ser igual a ela. Eu podia me diferenciar dela mesmo estando trabalhando com ela. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu sempre, em termos profissionais, assim, eu trabalho muito parecido, mas em termos emocionais eu sou diferente. Eu acho que é isso aí mesmo. E da tua família, só você foi pro cabelo ou seguiu certo? Não, eu tenho o meu irmão mais velho, que todo mundo conhece, que é o Mano Escobar, né? Que foi o primeiro, enfim. O meu irmão mais novo era fotógrafo, o Guto Escobar, e eu tenho o Alexandre, que ele é meu irmão somente por parte de pai, mas ele também, eu transformei ele em barbeiro. Nossa! Também é tua. Ele tem a barbearia Hipster, e ele trabalha também já há um tempo. Aí, reunião de família, todo Não mundo se fala de outra falando as coisa. técnicas. Não? Ah, tá. Então cancela. Não, é melhor ainda. Que interessante. E você falou sobre os colegas de trabalho aqui, né? O instrumentador pro cirurgião, né? Claro. Tem que estar alinhado, né? Isso Porque aí. senão a coisa não funciona. E eu acho muito interessante justamente compreender cada um as suas limitações e como cada um funciona para ter esses casamentos duradouros, né? Não, e pelo visto deve ser muito bom trabalhar contigo, porque tem a mesma equipe por 30 anos ali. Ruim não é. 18 Acho que anos. ruim não é. Ruim não é. Pelo menos ruim não é. Ruim não é. Bom, ruim não é. Ruim não é. Hoje, a minha secretária que atende hoje comigo, quando ela veio trabalhar comigo aqui na 15, que eu tive o salão aqui na 15, que foi o primeiro pin-up. Ali perto da Cosma, né? Isso, e ela é advogada, com OAB, com tudo. E ela veio pedir trabalho para mim, eu disse, pô, mas você é advogada, o que você quer trabalhar como recepção? Não, porque eu quero, pá. Aí quando surgiu a oportunidade de a gente abrir lá no Cidade Nova, eu abri para todo mundo, eu digo, ó, quem que vai querer assumir o salão da Cidade Nova para começar do zero? Dei oportunidade para todo mundo. A única que se predispôs foi ela, a minha secretária, a minha sócia, que é a Evelyn. Que ela não tinha escolha, porque... Não, mas ela... Entre todos foi o que despontou. Foi ela que despontou, e ela era de todos a que estava menos tempo comigo, mas é uma profissional muito boa, maravilhosa, uma pessoa incrível. E ela e mais 2 meninas, então, tinha mais uma manicure, enfim. E a Ângela, que é a minha secretária, foram. E aí a gente foi contratando equipe, eu e ela fomos ensinando, eu fui ensinando barbeiros, ela foi que a gente abriu a barbearia junto, que é a F. Escobar, né? E eu ensinando os barbeiros, ela ensinando o pessoal que é para cabelo, aquela loucura toda. E daí o pessoal que estava nas manicures queriam também fazer cabelo, e aí a gente foi ensinando todo mundo junto, aquela loucura, né? E aí
ela foi para lá, e a Ângela foi para lá, e elas assumiram. Daí ela estava lá, elas estavam lá. A Ângela saiu, depois de um ano que estava lá. Um ano e tanto já, porque ela já estava comigo aqui. Porque alguém achou ela o máximo em termos de atendimento e tal, parará, e levaram ela para uma clínica. E aí, no ano passado, a gente sempre continuou se dando, ela nem saí do grupo do salão, ela não tinha saído. E aí, ela veio de volta a trabalhar conosco. Então, quer dizer, acho que ruim não é. Não é. Se não voltou, é. quando o meu é bom... Até eu tô com vontade de trabalhar lá. Mas agora tu não ensina mais as pessoas, né? Então complica. Vai ter que usar o dom que tiver, vai tatuar lá Eu vou dentro. ter que tatuar lá dentro. Vai saber, né? Eu já fui manicure, eu tenho um espacinho lá, Olha. uma mesa de manicure. Coisa boa. E que interessante você ensinar tantas pessoas, porque quem ensina aprende muito, Com né? certeza. E que bom que as pessoas confiam em você justamente para ensinar, porque a gente também é uma entrega, né? Eu tô botando uma expectativa em você que a gente vai traçar esse caminho juntas, né? Você teve muita experiência positiva ou mais negativa no ensino? Se pudesse dizer assim. Olha, eu acho que as experiências, elas são sempre positivas, né? Mesmo se em algum momento ela foi negativa, porque é uma construção minha e da pessoa, né? Não existe mágica. Eu posso te ensinar os primeiros passos, te dar o pontapé inicial, como a gente fala, mas eu não posso fazer nada pelas pessoas. É um trabalho de mão, né? É um trabalho de você ter dom, ou você pelo menos ter muita vontade. É um trabalho de você enxergar lá na frente. É um trabalho de visão. Visão é uma coisa que eu não posso pôr na cabeça de ninguém, né? Ou você tem ou você não tem. E o que você almeja para o teu futuro, né? Se você quer uma coisa imediata ou se você quer ir caminhando e crescendo, né? Eu sempre digo que as pessoas... quando você sobe muito rápido, você cai rápido também, né? Eu posso dizer que a minha caminhada foi muito lenta. Mesmo sendo filha de quem eu era, eu fui caminhando e fui traçando o meu caminho. Eu não... o que eu ganhei de presente, que talvez não seja presente, mas seja eu enxergar que se a minha mãe tinha um negócio e o meu irmão já não trabalhava conosco, e eu aceitar trabalhar com ela, eu peguei o que a minha mãe construiu por 50 anos e assumi. É uma carga, né? Eu aceitei e eu continuei, mesmo hoje não sendo o mesmo nome de salão, mas tem a minha mãe ali dentro, né? Porque foi ela que deu o início de tudo. Se não fosse ela, daí... A minha mãe lá com o meu irmão mais velho, recém-nascido, 6 meses, a minha mãe pegava o ônibus aqui em Passo Fundo e ia para São Paulo para estudar. Quem faz isso hoje? Não faço. O pessoal não estuda hoje. Nem online, né? Nem facilitado também. O pessoal estuda YouTube, que eles ainda não notaram, não perceberam que ali naquele vídeo do YouTube, aquilo ali está tudo editado e eles não mostram nada das coisas que acontecem errado naqueles vídeos, inclusive receita. Ninguém mostra nada. E a pessoa acha que está aprendendo alguma coisa ali. Então, assim, você pode estudar 1 milhão de anos em cima de um vídeo de YouTube. Não existe. Sem você ter uma pessoa de verdade, não que não possa ser online, poderia ser online, pode ser online, mas você tem que ter uma coisa que tem começo, meio e fim, mostrando, olha, isso aqui deu errado, porque pode dar errado. A gente, no dia a dia, eu tenho 30 e tantos anos de profissão, tem coisas que, às vezes, eu passo uma máquina e pode pegar um fio a mais. Tu entendeu? Ou tu entendeu uma coisa e o cliente dizer outra, sabe? Então, não é... Isso, sim, eu peguei para mim, mas eu ganhei isso, entre aspas. Eu trabalhei muito para conquistar quem eu sou hoje como profissional. Eu trabalhei muito para as pessoas sentarem na minha cadeira e saírem felizes e satisfeitas, né? Até porque tu podia jogar tudo fora, né? Podia. Ela fez todo um negócio ali, chegou a tua vez, não é isso. Isso aí, né? Então, eu podia fazer outra coisa. Eu podia ter sido veterinária, mas eu não quis, eu fiquei com preguiça de estudar, e não vou mentir,
né? Não era pra ti, simplesmente não era pra ti. Uhum. Talvez o meu negócio com os bichos é cuidar dos que eu pego e eu cuido deles até o final. Uhum. Entendeu? Dar amor, cuidar, enfim. Mas não é trabalhar com isso. Né? O meu negócio é trabalhar com cabelo, trabalhar com pessoas, trabalhar com a autoestima da pessoa, né? Fazer com que a pessoa saia da minha cadeira feliz. E eu nunca vou estar sobre a pessoa, eu estou sempre atrás. Porque eu quero que, em primeiro lugar, esteja a pessoa que está na minha cadeira. Para eu ser feliz, não é o que eu faço, é o que eu deixo meu cliente feliz. Porque é muito contrassenso um profissional que está fazendo, vamos dizer assim, está fazendo um serviço, achar que o gosto dele é mais importante do que o gosto da pessoa que está sentada. Né? Você pode, como profissional, você pode orientar, você pode explicar para o cliente, mostrar o que tem de melhor, para a pessoa ficar o melhor possível. Mas se a pessoa disser para você, eu não quero... A palavra é dela, né? A palavra é dela e ela que tem que sair feliz. Ainda mais mexendo em algo que e essa história de mexe cabeleireiro... diretamente com a autoestima. Essa história de cabeleireiro achar que é estrela, isso não existe, né? Me desculpa, eu posso estar errado, pode ser que não seja isso, mas para mim a estrela é de quem está na cadeira. É o cliente. É o cliente, é a pessoa que está ali, a criança, é o idoso. E às vezes chega no salão tão traumatizado, né? Muito, muito. Porque as pessoas têm na cabeça delas que eu só corto o cabelo curto. Tem muita gente que pensa isso. E se eu for analisar a quantidade de cabelo curto que eu corto em relação ao restante, não é 1%. E eu faço isso muito bem, porque gosto, enfim, mas eu corto todo tipo de cabelo. E aí chegam às vezes na minha cadeira e dizem, eu sei que tu só gosta... Não, a primeira coisa que eu digo para o cliente é assim, olha, eu gosto do que você vai gostar. Não me importa o meu pensamento. Eu uso o cabelo curto porque eu gosto. Mas eu não corto cabelo curto. Se me todo passa mundo. um dedinho, só as pontinhas, eu tiro só as pontinhas. Porque eu sempre digo para o cliente, não vai mudar minha vida eu cortar um dedo ou 20. Mas para ela muda, né? Mas para ela Amanhã muda. de manhã, quando ela se olhar de Joãozinho e ela queria um cabelo na tua frente, comprido. ela pode concordar, achar muito bom. Você, que nem tu disse, estrela, não é ela que sabe. E é amanhã quem convive. E nesse ponto, eu e minha mãe somos bem diferentes. Porque a minha mãe, ela tinha uma visão muito ampla. E ela não estava errada. Mas ela dizia para o cliente que aquilo ia ficar bom e muitas pessoas... E tem muita gente que amava isso, sabe? Que chega na minha cadeira hoje e diz, eu nem sei o que te dizer, Flávia, porque a vida inteira tua mãe fez o que ela... Escolheu. O que ela quis. Mas eu prefiro que o cliente me dê uma referência, me dê pelo menos uma foto, alguma coisa. Ou do que não gosta. Sim. Entendeu? Pra tu saber como não é. Exatamente. Principalmente do que não gosta. Eu, quando vou fazer projeto, eu também digo, me mostra o que você não gosta. Que daí a gente já vai pro lado contrário, né? Exatamente. Porque a maioria das pessoas não sabe o que gosta, mas o que Mas não tem gosta, ela tem claro. Exatamente. Ela tem claro na cabeça dela o que ela não quer. Do jeito que ela não quer ficar. Isso aí. É muito importante essa parte. Vamos falar agora que a gente já entregou um monte de conteúdo, vocês viram. Agora eu quero saber onde é que o pessoal pode nos seguir, então, Poliana. Pode nos acompanhar em todas as redes sociais que a gente tá por aí. TikTok, Instagram, YouTube, Spotify. Mais algum? LinkedIn? Largando os currículos por aí. Tá todo mundo bem Largando os currículos lá. Todas as redes sociais, @podcast vem cá. E aí, faz um favor, né? Tu que tá aí, que tá igual nós duas, assim, com a cara fixa Só na escutando. Flávia, já segue, se inscreve, ativa o sininho, vai lá no Instagram, no TikTok também, segue, curte tudo que tem lá pra engajar, né? Aí. Quero falar sobre tuas empresas. Eu já te conhecia muito tempo atrás, pela tua trajetória, né? Eu lembro da Independência e depois eu vi que a gente vê de fora, né? A gente só vê a pessoa subindo, né? Me conta, a tua primeira empresa foi sua em parceria, né? Foi a Independência, depois de sair da tua mãe, ou teve alguma? Não, enquanto a Independência eu ainda estava com a minha mãe. Sério? Sim. Eu acabei saindo... Esse ano, faz 8 anos que eu trabalho sozinha. Então é uma coisa que eu não Sozinha em sabia. partes, né? Com a equipe de 30 pessoas. Vamos pôr, sem a minha mãe. Sim. Né? Só. Fazem 8 anos que eu saí do salão da minha mãe. E por... não sei se... acho que tristeza. Vai fazer 8 anos que ela faleceu.
Então, 2 meses eu saí, eu inaugurei meu salão 2 meses antes dela falecer. Mas ela conseguiu ver. Ela viu, ela foi na minha inauguração, ela trabalhou de novo, ela tinha parado, ela voltou, trabalhou de novo. E Isso deve ter dado um orgulho. Eu teria orgulho. terminamos, É. e até no dia da inauguração do Pinup, que foi um sucesso, eu fiz uma homenagem muito forte para ela, sem saber que ela estava doente. E porque realmente era uma coisa que eu queria, Precisava Tava no falar. coração. que era muito Tava importante no para mim isso, né? Para que as pessoas... porque sabe como funciona, né? As pessoas, às vezes, pensam que você saiu da empresa da tua mãe por brigas ou por qualquer outros motivos. Mas não porque eu gostaria de caminhar os meus próprios passos, né? E nesse dia eu fiz essa homenagem para ela porque exatamente eu gostaria que as pessoas soubessem o quanto ela era importante na minha vida e continua sendo, e na minha vida profissional, né? E aí fazem 8 anos que eu construí a Pinup com uma outra sócia, depois ficou só para mim, daí a independência ficou para ela e eu fiquei com a Pinup, né? E aí a partir disso eu segui o meu caminho, né? Como profissional, sem estar atrelada à minha mãe profissionalmente, né? A tua caminhada A sozinha. minha caminhada. Né? Hoje eu tenho a Evelyn, que trabalha comigo lá no outro Pinup, que eu fechei aqui no centro, porque lá em cima começou a ficar muito melhor, e lá é muito mais agradável, enfim. Daí eu acabei levando tudo para lá, porque eu sou muito controladora. E, Não ia dar conta de ficar cuidando dos eu dois. fiquei 2 anos correndo para lá e para cá, mas os clientes começaram a pedir muito para serem atendidos lá em cima, porque eu já tinha muito cliente lá em cima, e daí acabei levando para lá e ficou muito E melhor. daí hoje lá tem a Pinup a barbearia, E a isso? barbearia, aham. Você fica atendendo os dois. Não, às vezes eu atendo os homens, os meus clientes, normalmente na parte do salão, mas também se eu tiver que ir para o Pinup também não tem problema. Eu não É um do ladinho do E outro. para a barbearia eu faço também, não sou muito estressada com o lugar. Nessa tua trajetória, né, de sucesso, teve algum momento, alguma zebra muito grande que você estava fazendo, você falou, meu Deus do céu, pra que eu fui me enfiar nisso, né? Porque a gente sabe que tudo é muito caro, né? Cadeira é cara, decoração é cara, arquiteto é caro, né? Mas é um bom investimento, nada. né? É um bom investimento. Teve algum momento que tu botou a mão na cabeça e disse, o que eu fui me enfiar? Não, Já sabia? não, eu sempre soube o que eu queria. Inclusive o nome Pinup, todo mundo diz, mas por que não é o teu nome? Eu ia no salão, perguntar o né? porquê do Pinup. Eu acordei num domingo de manhã e eu disse, vai ser Pinup. Daí todo mundo, mas por quê? Porque Pinup são as desbravadoras, né? São as mulheres cara de pau que tiveram coragem de dar a cara para bater e foram em frente e nunca tiveram vergonha de nada, sempre tiveram orgulho de ser bonitas, fortes, né? Quando que as outras estavam se escondendo atrás dos homens, aquelas lá estavam dando a cara para os outros bater, né? E elas mostraram que elas tinham razão. Por isso eu pus Pinup. Foram à frente do seu tempo. É. Mulheres à frente do seu tempo. É isso aí. Agora a gente vai pra uma dinâmica que a gente faz personalizada pra cada um. Ai, essa hora... Esse Essa não hora, a hora que a cabeleireira fica nervosa na cadeira. A nossa dinâmica para você é esse ou aquele. Então eu vou falar 2 palavras e você me diz qual prefere. Não pode preferir os 2. Ou é esse ou aquele. Tranquilo? Aí, ali, se eu quiser os dois. Não vai poder querer. Aqui é a regra, a gente Aqui faz. é. Aqui a gente certo. inventa a Nosso regra. podcast, nossa regra. Vamos lá. Esse é aquele, né? Deixar grisalho ou pintar? Para mim, né? O que vier na tua cabeça, tua Vier na tua preferência. O meu, grisalho. E dos outros, o Dos que eles outros, quiserem. Tranquilo. Agora, uma que justamente é o que você já respondeu, mas curto ou longo? Para mim, curto. E o que tu prefere fazer? Tanto faz. Cabelo. Fim. Já respondi. Cabelo, é. Cabelo. Porque vim, faz. Que vir morre. Franja reta ou franjão? Franjão acabou de me explicar que é uma franja que O faz assim. estilo, assim, um franjão. O que tu acha Ou nem mais se bonito? usa mais franja. Se tivesse que Se escolher. usa. Porque hoje em dia a moda tá na franjinha, né? Não necessariamente. Sabe que essa questão de moda ela é muito relativa, né? Porque, pelo menos, se você abrir qualquer coisa sobre cabelo, sobre moda, você vai ver hoje. Foi-se o tempo que as pessoas. Todo mundo seguia aquele padrão, todo mundo igual, né?
Claro que hoje se segue também um padrão, mas quem que tiver vontade de usar franja curta vai usar, quem quiser usar frontal mais longo vai usar, quem quiser franja desfiada vai usar, porque, assim, as pessoas não são mais obrigadas a nada, E né? elas já entenderam isso, né? Aham. Graças a Deus, né? Porque tu imagina, vamos pôr na época lá da Coco Chanel, que as mulheres usavam, todo mundo usava Chanel, quem ficava bem, quem ficava mal, né? A mulher gorda, sem pescoço, né? desse Ou tamanho, e daí tem aquelas que ficam lindas de cabelo Chanel e não queriam usar porque tinha muito pescoço, enfim, né? A franja é a mesma coisa. Para mim, Nenhuma. eu não uso franja. É uma boa resposta. Ok. Você prefere, então, já respondesse também que prefere cortar cabelo, indiferente se é masculino ou feminino. Não muda nada. Você prefere um corte adulto ou infantil? De fazer na criança ou no adulto? Aí nós temos uma questão bem interessante. Eu brinco sempre que quando eu estou atendendo muita criança é porque eu estou renovando meu plantel de clientes, né? E é o, Visionária. e é o caso nesse momento, assim, eu tenho atendido muita criança. É cansativo, mas eu gosto muito de atender crianças. Demanda uma energia, né? Demanda. A minha mãe dizia uma frase que era muito engraçada. Ela dizia que o dia que você corta cabelo de criança não precisa fazer academia, e ela tinha razão. Como tem muitas que são super tranquilas, outras são mais complicadas. Mas é Enérgicas. divertido, assim, dá vontade de chorar às vezes, dá vontade de fugir, mas é divertido. O adulto é o que tu corta todo dia, né? Toda hora, e enfim, mas a criança é divertida. Uhum. Da nossa parte, assim, mais... esse ou aquele era isso daí. Agora a gente volta para as coisas sérias de Agora novo, a gente né? volta pra conversa séria. Exatamente. Me diz uma coisa, eu tenho uma pergunta. Pergunta técnica. Uma pergunta técnica. Tu gosta de inovar no cabelo, tipo, no teu cabelo? Hoje tu tá assim, grisalha, curtinho. Aí, sei lá, amanhã eu quero passar a zero. Tu tem isso de brincar com o teu cabelo ou não? Já fiz muito isso. Eu, com 18 anos, ninguém usava isso. Imagina, 18 anos faz tempo, né? Eu usava cabelo metade preto e metade descolorido. Curto. Nossa, era bem É alegre. personalidade, Porque se né? vê isso hoje em dia, né? Sim. Tem um nome... Não sei como é que é. É aquela dos dálmatas. Cruella de Vil. Cruella. Mas não assim, era assim, era metade, assim. Era assim. Eu não sou... Hoje eu não sou muito mas já usei cabelo colorido, já usei cabelo longo, já usei... E tu defende que dá pra brincar com o cabelo? Cabelo cresce? Cabelo cresce, né? É a única coisa que você pode mexer que vai Cabelo crescer. cresce. Né? Porque o meu cabelo não cresce. Como que não cresce? Se você pinta o cabelo todo mês, É verdade, é verdade. né? Quebra ali a pessoa, né? Uhum. Então, o cabelo cresce, e o cabelo foi feito para isso. E que nem às vezes é muito engraçado, porque toda menina que vem cortar o cabelo curto comigo, quando ela termina de cortar, ai, minha mãe vai me matar. Essa é a primeira frase. E, cara, isso é tão pouco, né? O cabelo é importante, sem sombra de dúvida, mas vai deixar ela feliz. E vai crescer depois. E provavelmente, se ela gostou do cabelo curto, ela nunca mais vai deixar o cabelo crescer. Ai, deve ser uma praticidade também, né? O cabelo curto, ele facilita a vida. Mas tem gente que não se curte, entendeu? Eu não gosto quando muito menina, muito novinha, corta cabelo curto. O visagismo, inclusive, nos ensina que a gente não deve cortar cabelo muito curto de criança pequena, de menina novinha, enfim. Porque normalmente o cabelo curto, ele vai te passar uma imagem mais forte, mais decidida. Tira um pouco da inocência. Complica o que a criança vai Autoimagem. vai ser difícil para a criança trabalhar com isso. Olha só, Não sabia. não sabia. E as mães cortavam tudo o Joãozinho quando tinha piolho. E quantas crianças tu conhece, quantas mulheres você conhece hoje que não cortam o cabelo curto nem morta? É verdade. É verdade. Eu tive uma situação no meu salão, horrível, por sinal. Acho que foi a pior situação que eu tive. Chegou uma mãe, há muitos anos atrás, e ela era esposa de um militar. E ela disse assim para mim, chegou a mãe muito delicada, assim, para falar. Disse, eu trouxe a fulaninha, não me lembro o nome, cabelão comprido da menina, para cortar bem curtinho o cabelo. E a criança, aos prantos, chorando. Mas por quê, mãe? Não, porque ela está de castigo.
porque ela deu o cachorro pro cabelinho, o cabelo pro cachorro morder. E aí o papai botou ela de castigo e disse que se ela fizesse isso, ela ia ter que cortar o cabelo curto. Cara, bom, eu não fiz, é óbvio, né? Como uma punição. Então, cortar o cabelo para ela foi uma punição. Você acha que se essa menina, essa mulher, o dia que for mulher, vai cortar cabelo curto de novo? Não, porque é uma punição. Porque aquilo ali vai jogar ela para punição pro resto da vida. Então, o cabelo não pode... E aí, como é que tu saiu dessa? Eu disse que eu não ia fazer. E eu expliquei tudo isso para a mãe. Eu disse, mãe, como é que você vai me fazer isso? Eu perdi o cliente. Não tem problema nenhum. Um cliente vai, outros... Vem 2. Outros muitos vêm. Você se manteve fiel a você mesma. E tinha muitas mulheres no salão nesse momento, e todas dizem, não faz uma coisa dessa, porque aconteceu de eu cortar meu cabelo curto quando eu era criança, e eu até hoje não uso cabelo curto, e foi a mulher ficou com vergonha e tal, levou a menina, eu cortei as pontinhas, eu disse para ela, eu vou cortar as pontinhas do cabelo dela, mas não vou cortar. O que aconteceu depois, não sei, mas aquilo foi uma coisa que me marcou amplamente, sabe? Porque você nunca pode colocar o cabelo como uma punição. O cabelo tem que ser uma coisa boa, de autoestima. O cabelo... Porque quando você olha para uma pessoa, qual é a primeira coisa que você olha para ela? O cabelo. Né? Então, aquilo tem que ter a ver com o interno dela. Ser feliz com aquilo. Jamais o cabelo ser uma coisa ruim. E a gente não pode aceitar isso, né? A gente como profissional, eu como profissional, na época, eu disse não. E eu era muito jovem. Mas aquilo me fez muito mal. Então, e tem coisas com o cabelo que os outros falam sobre o teu cabelo, os outros fazem no teu cabelo e que te marcam, né? Sim. Eu sempre tive o cabelo volumoso por ser ondulado, enfim. E também me lembro muito que foi muito difícil na hora de fazer a transição, justamente pelo volume. Novamente. Porque eu não tenho um tio que ele me chamava de jubadinha por causa do volume do cabelo. E aí sempre que eu dava o cabelo volumoso, eu pensava, mas tá uma jubadinha, né? Então, essa questão de transição, você imagina que nos últimos 20 anos, se não for mais, os profissionais todos que se formaram nesses últimos 20, 25 anos, eles não gostam de cabelo cacheado, porque eles não aprenderam a lidar com cabelo cacheado. Porque nesses últimos 20 e poucos anos, todo mundo usava cabelo liso, esticado. As mulheres perderam a sua personalidade em função disso. Tanto que a gente tem, assim, uma dificuldade muito grande de fazer transição com clientes, porque elas se acham feias, porque passaram a vida inteira dizendo que mulher cabelo cacheado com volume era feio. É verdade. Eu vejo eu tenho lá uma das nossas manicures que trabalha conosco, Deus o livre, ela só queria usar cabelo liso. E agora ela fez a transição, o cabelo dela tá lindo. Então, assim, e tem pessoas que você não consegue fazer a transição, porque ela não suporta se vê de outra forma que não seja aquela. Ainda tô nesses últimos dias, assim, numa crise, porque eu passei a transição foi extremamente difícil, tipo, não definia, não fazia nada, dava uma vontade de passar zero, ver se nascia de novo. E aí, por um tempo, assim, quando ele formou bem, eu aceitei legal, e agora eu comecei, não sei porquê, não sei, quando a gente começou a fazer o pod, eu sei porquê, porque eu comecei a me enxergar de fora e me reconhecer diferente. E eu não tava me reconhecendo, até comentei com a Dani. Eu disse, eu me sinto mais segura com o cabelo liso. Mas é que no visagismo, o cabelo ondulado, ele dá para as pessoas a sensação de que você não tá, que você tem o pensamento, que não é um pensamento alinhado. E aí, isso complica para você. Porque as pessoas olham para você e elas não conseguem lidar com uma pessoa com o pensamento que seja mais divertido, mais solto. Porque o cabelo cacheado, ele leva ondulações, né? Ele não às vezes ele tá legalzinho, às vezes ele tá assim. Cada dia é um dia. Mas como somos nós. Se Exatamente. Você for analisar, nós somos iguais sempre. Nós temos um pensamento alinhado 100% do tempo? Não. Mas olha, eu acho que nem 50% não é. Entende? Então, assim, o visagismo diz que o cabelo
ondulado, ele passa para as pessoas uma sensação de uma pessoa que não tem uma direção. Imprevisível. Mas nós somos assim. E o cabelo cacheado é lindo. E as pessoas passaram mais de 20 anos ouvindo que cabelo cacheado era feio. Que era feio, arrepiado, desorganizado. Porque as pessoas querem... Que era, ou tava preso ou tava armado. Isso, cabelo bandido, ou tá preso ou tá armado. Você não sofre quando as pessoas olham pra você de dread? Cara, talvez hoje ninguém te fale mais. Mas tu sabe que a minha vivência com dreads foi o meu empoderamento com o cabelo. Eu nunca mexi no meu cabelo, por causa da minha mãe. Nunca mexi. Nunca sempre não a mãe. Fiz nada. E aí eu pensei, vou raspar a lateral. Guria, a hora que eu raspei, minha mãe só faltou chorar na minha frente. Por que tu fez isso? Isso é automutilação. Porque tu não tá bem, porque eu vou te levar no psicólogo. Uma coisa assim, parecia que se eu tivesse dado um tiro em alguém, era menos. E eu sempre quis pôr dreads. Sempre quis. E aí, quando eu rompia o meu cordão umbilical, eu digo, eu vou colocar. Eu vou fazer por mim. E hoje eu amo. Porque as pessoas veem meu cabelo e eu não me sinto mal. Quando eu tinha o cabelo solto, que era ondulado também, eu me sentia mal. Se tu falasse, Renata, deu uma erguida aqui. Nossa, aquilo dentro de mim mexia, sabe? Porque eu vivia na chapinha. E aí vem um vento, uma água, ela dá uma armada. Uma água, principalmente uma água. O tempo como tá agora, esses 2, 3 dias, deixa a mulher cacheada louca. Eu queria me esconder. Mas você sabe que eu gosto quando ele tá mais chuviscandinho assim. Porque sempre que molha de novo, ele define de novo, né? Mas quando o tempo tá ruim, ele fica arrepiado. Isso sim, dele. E é uma das coisas que incomoda quem tem cabelo cacheado, é o cabelo arrepiado. O frizz, né? O frizz. Tu tava falando sempre a mãe. No meu caso, com o cabelo, eu tenho lembrança boa da minha mãe. Que a minha mãe me botava sentadinha na frente dela e fazia os cachinhos. E ela dizia que o cachinho era bonito. E ela dizia assim, eu sou uma máquina de cachear. E pegava, porque eu não queria parar, daí ela dizia assim, a máquina agora só para depois que desligar. Porque quando ligava, ela tinha que cachear todos, entendeu? Mas tu teve sorte. Eu digo para todas as mães que vêm no meu salão, assim, que têm filhos cabelo cacheado, porque quando são bebê, elas adoram. Porque fica os tonhonhões, né? Eu não quero perder o cachinho, não sei o quê. Daí a menina começa a crescer e o cabelo começa... Porque a criança não quer arrumar, é difícil de você manter, as mães não querem lavar o cabelo de manhã, as crianças brigam para não lavar o cabelo, aí aquilo vira um problema. Então, assim, eu digo para todas as mães, a primeira coisa que você tem que dizer para sua filha, ou para o menino, enfim, que tem cabelo cacheado, que é lindo. Porque tudo que a gente coloca para eles absorvem. Lógico, depois vai chegar na adolescência, vai ter os amigos que vão ser mais importantes, a moda, né? E as crianças vão acabar entrando em outra vibe. Mas isso que você disser cedo, lá na frente volta. Né? Às vezes eu vou finalizar, daí eu enrolo. Isso. Isso aí. Na época não era, né? Na época eu ficava tipo, me solta! Mas óbvio, a criança não eu tenho gosta. Com carinho, sabe? De tipo assim, nossa, ela tirava o tempo dela pra definir o meu cabelo, né? Isso aí. Aí virei adolescente, aí penteava o cabelo cacheado não prancha. Pode pentear, passava a prancha, alisei e depois tive que voltar tudo de novo. E que bom que a gente pode mudar, né? Que Por bom isso. a gente poder viver várias pessoas e se aproveitar no cabelo e fazer e mudar e Sem viver, dúvida. viver. Sem Como você dúvida. disse, vai crescer. Até a gente morrer, vai estar crescendo. E até depois de morta, cresce também. também. Só que você não faz mais nada, mas... Mas tá Mas ali cresce, crescendo, lógico, né? cresce. Isso aí. Vamos pagar as contas? Vamos pagar as contas. Então, galerinha, vou falar com você sobre recolhimento de resíduos. Express é a nossa empresa. Express Resíduos, né? Resíduos. Passo Fundo, que faz toda a coleta de resíduos biológicos. Então... A minha são ótimos, não são? Não tem uma ótimos. pessoa para falar. Eu ia dizer justamente, salão de beleza, gente, caso vocês não saibam, também precisa de coleta de resíduos. Todo mundo precisa de coleta de resíduos. Na verdade, o que a gente faz de colocar no lixo normal é um crime ambiental. Isso aí. E eles são especialistas, né? Trabalham com horário agendado, tudo certinho, com emissão das notas que precisa. Tudo certinho, você encontra eles no @expressresíduos. Isso aí. Isso aí, Renatildes. Comércio pessoal cabe no bolso de todo mundo, vamos legalizar. É verdade. Isso aí.
E agora a gente já vai se encaminhando pro final. E agora é a hora que a gente quer a tua contribuição. Para que mais mulheres, assim, empoderadas, venham pra cá contar a sua história. Contar a história do negócio. Se tu tiver uma daquelas boas pra indicar pra gente, queremos nomes. É que eu conheço tantas mulheres, né? A gente trabalha com uma infinidade de mulheres. Se eu fosse dizer para vocês aqui uma pessoa só... Tudo bem, pode ser 2, 3... Eu ia estar sendo injusta, né? Mas eu vou pensar. Eu vou pensar alguém e eu vou indicar para vocês. Mandando off. A gente Mando aguarda pra vocês os no off, nomes. tá? Gostou? Foi tranquilo? Foi um bom papo? Foi muito gostoso, como se eu estivesse falando com as amigas a respeito, ou lá no salão com as mulheres a respeito do que eu penso, a respeito do meu trabalho, da vida, momento enfim. legal, né? E às vezes a gente não tira esse tempo de falar sobre a gente, de falar da nossa trajetória, Sim. né? De se orgulhar do que a gente já fez. Eu acho que eu já ajudei muitas pessoas, Com e certeza. eu já fiz coisas boas para deixar um legado bem legal. E ainda tem assim. muito pela frente pra Pois fazer, é. né? Com certeza. E tu que já foi cria aqui da Flávia, faz favor de comentar aqui embaixo e deixar o teu feedback sobre ela, né? Mas ela era muito rígida ensinando. Aí eu era. A tua parte sensível, então, são os doguinhos, os cachorros, os Não, eu era bichinhos. muito rígida. Eles sabem. Eu sempre dizia que eu ia dar neles com pente. Pode perguntar. Quem me conhece sabe que é A essa. pente é de boa, não machuca com a máquina. Eu acho que ia doer se tacasse uma máquina na Eu mente. batia na mão deles mesmo. Porque Aí, bota a mãozinha. Por isso que eu disse que eu não ensino, porque eu sou muito rígida. Porque eu fico muito em cima e se eu explico, a pessoa faz errado, vou lá e Vai tomar uma. que nem criança, que nem antigamente. Vai tomar uma pra aprender. Se não aprender, conta porque não aprendeu, né? Isso aí. Isso aí. Finalizamos, Renatildes? Os arrobas, então. Exatamente. Onde a gente acha você e o seu salão? No Instagram. É no @pinup Cidade Nova. Isso aí. E o endereço? Avenida Doutor Álvaro Severo de Miranda, 610, na Rambla. No Rambla, né? A gente- É bem em frente à praça e ao lado do Quintino, que a gente sempre explica assim, onde É bem está. fácil de É localizar. bem fácil. Às vezes as pessoas complicam um pouco, mas é bem fácil. É bem fácil. Qualquer E coisa, tem manda muito- um oi no E tem muita gente que diz que é longe, né? Da onde eu tinha o meu salão aqui na 15 para lá, de carro dá 8 minutos. Não tem desculpa, Acho que é não. muito perto. É. E ainda tem estacionamento bem fácil, né? Estacionamento E tem o estacionamento no livre, no Rambla, próprio. né? Aham, nosso estacionamento próprio. Qualquer coisa, dá um grito que a Flávia sai lá fora fazendo... Ah, ou eu, a Ângela, que é bem grande. Alguém abana pra você achar, né? Lá dentro. E os nossos arrobas, então? Vamos lá. O meu é @sagacidade_monstro. O do meu estúdio é @benditajeni_tatuaria. O meu é @arquipolibrusa, poli com 2 L's e Y e brusa com Z. Aí temos também nossa produtora chamada Dani Simplício no @DaniS Fotografias. E é Dani com 2 N's, que também é enfeitadinho. E o nosso querido Vitor, o menino vitorioso, né? Menino vitorioso. No @Agil Serviços. Isso aí? Ágil. Ágil com Precisou, 2. seja ágil. Isso aí. Com 2 E e W's. Isso aí, galera. Muito obrigada pela participação de vocês. Quem curtiu, dá um joinha. E quem não curtiu, dá um joinha também. Porque nós... Dá um joinha que nós precisamos do joinha. Tá bom? Até mais. Beijo, até a próxima.